de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob impulso do Espírito Santo. E neste 12º domingo do tempo comum, meu irmão, minha irmã, a igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é dado hoje na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas é tirado do Tratado sobre a Santíssima Trindade de Faustino Luciferano, presbítero, do século IV da nossa era cristã, e traz como título Cristo, Rei e Sacerdote para sempre. Ouçamos atentamente essa palavra da igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Nosso Salvador tornou-se, segundo a carne, verdadeiro Cristo, por ser verdadeiro Rei e verdadeiro sacerdote. Ele é ambas as coisas, para que não viesse a faltar algo ao Salvador. Ouvi como é Rei. Eu, porém, fui por ele constituído Rei sobre Sião, seu santo monte. Ouvi como também é sacerdote, pelo testemunho do Pai. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O primeiro na lei a tornar-se sacerdote pela oração do crisma foi Arão. Contudo, não se diz segundo a ordem de Arão, para que não se julgasse provir de sucessão o sacerdócio do Salvador. Com efeito, o sacerdócio de Arão mantinha-se pela sucessão. O sacerdócio do Salvador, porém, não passa a outro por sucessão, porque ele é o sacerdote que permanece para sempre, conforme o que está escrito: Tu és sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, o Salvador, segundo a carne, é rei e sacerdote ao mesmo tempo. Não foi ungido rei e sacerdote corporal, mas espiritualmente. Entre os israelitas, os reis e sacerdotes ungidos corporalmente com a unção do óleo eram ou reis ou sacerdotes, não ambos em um só, mas um era rei e outro sacerdote. Unicamente a Cristo se devia a perfeição e plenitude de ambos, a Ele que viera consumar a lei. Embora não possuísse cada um deles as duas regalias ao mesmo tempo, por serem ungidos corporalmente com óleo real ou óleo sacerdotal, ambos eram chamados Cristos. O Salvador, porém, o verdadeiro Cristo, foi ungido pelo Espírito Santo, a fim de cumprir-se o que dele se escreveu. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, de preferência, e a teus companheiros. Foi ungido mais que os companheiros de seu nome, quando recebeu o óleo da alegria, que outro não é senão o Espírito Santo. Sabemos que isto é verdade pelo próprio Salvador. De fato, quando tomou e abriu o livro de Isaías, leu: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu
declarou estar se realizando esta profecia ali, aos ouvidos dos presentes. Pedro, o príncipe dos apóstolos, também afirma ser o próprio Espírito Santo aquele crisma com que é ungido o Salvador. Quando nos Atos dos Apóstolos fala ao fidelíssimo e misericordioso centurião. Entre outras coisas, ele diz: começando da Galileia, depois do batismo, pregado por João, Jesus Nazareno, a quem Deus ungiu com o Espírito Santo e poder, passou fazendo portentos e maravilhas e libertando todos os possessos do demônio. Prestai, pois, atenção. Diz Pedro que esse Jesus, segundo a humanidade, foi ungido pelo Espírito Santo e poder. Por isto, com toda a verdade, esse Jesus segundo a carne é Cristo, pois pela unção do Espírito Santo foi feito rei e sacerdote para sempre. Amém. Neste 12º domingo do tempo comum, meu irmão, minha irmã, nós ouvimos esse belo texto de Faustino Luciferano, do século XIV, do seu tratado sobre a Santíssima Trindade. E ouvimos essa explanação belíssima a respeito de Jesus, que é rei e sacerdote ao mesmo tempo. Um rei que supera todos os reis desta terra e um sacerdote que está acima de qualquer sacerdote deste mundo, porque foi ungido como rei e sacerdote, não por mãos humanas, mas pelo próprio Espírito Santo. O óleo da alegria que cai sobre a cabeça de Jesus é o próprio Espírito de Deus, que o unge e o faz rei e sacerdote. É muito curioso como Faustino fala dos sacerdotes antigos e dos reis antigos, que eram ungidos por algum profeta para exercer a sua função naquela determinada sociedade. Lembra, Faustino, que ou era ungido rei ou era ungido sacerdote. Não existia um sacerdote que ao mesmo tempo fosse rei. Duas funções totalmente diferentes. Em Jesus, não. Em Jesus, o reinado supremo e o eterno sacerdócio se fazem presentes. Ele é o eterno rei. Ele é o eterno sacerdote. O eterno rei porque rege a nossa vida. É senhor da nossa vida. É o dono da nossa existência. É a quem devemos prestar contas de tudo. É o nosso eterno rei, que nos ama com amor inexprimível. Ele também é o eterno sacerdote, porque é Ele quem nos anima com o óleo da unção. É Ele quem nos batiza, é Ele quem nos fortalece, quem nos dá o ânimo necessário, com a unção que é Ele mesmo, para que possamos continuar a caminhada. É Ele quem nos santifica. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, convido você a comigo rezar a Nossa Senhora, fazendo o nosso elogio à Mãezinha do Céu, dizendo a ela que nós confiamos na sua intercessão, que nós sabemos que ela é Mãe de Deus e Mãe nossa, e que está sempre atenta às nossas necessidades para apresentá-las a Jesus, nosso Senhor.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu querido irmão, minha querida irmã, desejo que tenha um domingo abençoado. Que este dia do Senhor seja sinal de ressurreição na sua vida e que você possa ser reflexo de ressurreição na vida de todos aqueles que você encontrar. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.